Hoje estou aqui para compartilhar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Uma mensagem que já estava há bastante tempo relutando para passar via vídeo, via mensagem de voz ou qualquer coisa parecida. Aí fui num culto quinta-feira, culto das irmãs, onde a pregadora Gleicielen Fonseca traz uma palavra de despertar. Trouxe uma palavra de despertamento para a vida da gente que muitas vezes não damos atenção e ficamos prestando atenção muito no que os outros vão pensar do que nós fazemos, quando é o Espírito Santo que manda nós fazermos. Então, eu decidi não me importar mais, decidi não ter vergonha e expressar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E a palavra que ele compartilhou comigo foi em Daniel, capítulo 1, que é o texto que estamos usando esse ano aí na nossa juventude, Juventude BMF, Vila Paulina, Parque dos Ferreira, Fluminense, Roseral, Ministério da Fé. É o texto básico que nós estamos usando, é o texto de Daniel, na contramão do mundo. E Deus tem falado comigo bastante nesse texto. Esse texto, em Daniel capítulo 1, conta a história de quando o rei Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém e levou consigo alguns sequestrados, algumas pessoas e alguns utensílios, até mesmo utensílios sagrados. E dentre essas pessoas, o rei Nabucodonosor determinou o seguinte, que o chefe da sua guarda levassem jovens para ele, para servir na sua guarda real, lá dentro do seu palácio. Jovens sem imperfeições, jovens livres de qualquer doença, jovens que fossem inteligentes, jovens que fossem hábeis, que soubessem falar bem, soubessem se portar bem e que principalmente fizessem parte da família real ou da nobreza daquela época. E dentre esses jovens foram escolhidos uma série de jovens que foram levados cativos para aquele cativeiro, e o rei Nabucodonosor já determinou de cara que esses jovens passariam por um processo de 3 anos. 3 anos eles passariam comendo e bebendo do bom e do melhor, dos manjares e dos vinhos que eram servidos na mesa do rei. E Daniel, impulsionado por um desejo dentro do seu coração, já pede ao chefe da guarda, o chefe dos eunucos, que ele não venha se contaminar com esses vinhos e manjares. Ele é tomado de uma inteligência, uma sabedoria, e vai lá e pede a esse chefe da guarda que não se contamine, que não participe dessa comida e bebida, que dê a ele somente vegetais e água. E o Deus toma esse chefe da guarda e quebranta o seu coração a ponto que ele vai lá e aceita. Só que ele faz uma advertência a Daniel: olha, se você chegar perante o rei e você parecer mal aos olhos dele, ou seja, se você estiver desnutrido, estiver fraco, por não comerem do bom e do melhor, ele vai me matar, ele vai caçar a minha vida, porque vocês são iguarias que ele pediu especialmente para servi-lo. Pois o chefe da guarda reconhecia o valor de Daniel e seus amigos perante o rei. Ele reconhecia isso. E naquele tempo lá, ele totalmente inocente, aquele chefe da guarda, ele pensava que só poderia ter uma vida saudável comendo e bebendo que servia na Babilônia. Só que Daniel e seus amigos tinham uma comida que era uma comida totalmente especial. Era uma comida chamada a presença do Espírito Santo de Deus. Era uma comida que vinha do alto, uma comida que com obediência ela vem e nos completa e nos toma por inteiro, de modo que não venhamos ter necessidade de coisa alguma. Jesus, quando está naquele poço com a mulher samaritana e os seus discípulos vão buscar comida e água na cidade, e quando chegam ficam parados ouvindo aquela conversa, coisa e tal, e quando ela se despede dele, eles vão lá e oferecem comida ao Senhor, e Jesus não quer comer, eles ficam pensando que Jesus comeu em outro lugar, que alguém trouxe comida para ele. Só que Jesus fala para ele: a minha comida não é essa, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Ou seja, o que eu aprendo nesse texto de Daniel aqui, quando estamos totalmente voltados a fazer a vontade de Deus, a fazer tudo aquilo que Deus nos manda, tudo aquilo que Deus nos designa a fazer, nós nos sentimos completos, nos sentimos alimentados. E prosseguindo nesse texto, aqui nessa linha de pensamento, Daniel e seus amigos vão lá e o chefe da guarda dá novos nomes a ele, que são os seguintes: Daniel passa a se chamar Beltesazar,
Ananias passa a se chamar Mesaque. E Misael, Mesaque. Minto, vou repetir aqui porque eu me embolei um pouco. Daniel volta a te chamar, passa a se chamar Beltesazar. Ananias, Sadraque. Misael, Mesaque. E Azarias, Abidnego. E uma coisa bastante interessante são os significados dos nomes que eles tinham em Jerusalém e o significado dos nomes que eles vão receber na Babilônia. Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. Azarias, o Senhor é o meu socorro. E já lá, em babilônico, eles começam a se chamar, Daniel se chama Beltesazar, que em babilônico quer dizer, Bel protege a sua vida. Bel era um deus deles lá, não tinha nada a ver com o Deus de Daniel. Ananias, que passou a se chamar Sadraque, começa a significar amigo do rei. Misael, que passou a se chamar Mesaque, que significa quem é como o Deus da lua. E Azarias passou a se chamar Abidnego, servo do deus Mercúrio. Ou seja, eles já tentaram contaminar esses jovens com aquela comida, com aquela bebida. E o mundo também vai tentar influenciá-los com novas identidades. Quando você chamava Daniel, ele já lembrava, Deus é meu juiz. Quando você chamava Ananias, ele falava, o Senhor é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus, ou seja, toda vez que eles falavam, ouviam os seus nomes, eles lembravam de quem eles eram em Cristo Jesus, da identidade deles lá em Jerusalém. Não tinha exílio que fizessem eles esquecer quem eles eram. Só que com essa nova estratégia de perder a raiz de quem eles eram lá em Jerusalém, o chefe da guarda dá novos nomes a ele e determina. Só que o interessante que no versículo 11 do capítulo 1, que quando Daniel, ele chega ao chefe da guarda, ele fala assim, peço-te que faças um teste comigo, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Isso quando o nome deles já tinham sido mudado, ou seja, eles não aceitaram aquela identidade dentro deles. E quando nós não aceitamos aquilo que o mundo tem para nos oferecer, nós nos posicionamos em quem somos em Cristo Jesus. E isso é um fato bastante assim ilustrante. E o chefe da guarda, totalmente temeroso pela sua vida, concedeu. E eles fizeram um teste de 10 dias imposto por Daniel. Daniel era um camarada muito inteligente, dirigido por Deus. Daniel era um homem de Deus, um homem forte assim, dentro da presença de Deus. E eles fizeram um teste. E nesse período de 10 dias, eles pareceram mais bonito, mais cevado, bem mais sorridente, com a saúde perfeita. Eles estavam muito bem para comer só vegetais e bebendo água. E com isso, o chefe da guarda concedeu que eles passassem totalmente o restante do exílio deles até chegar a servir o rei com essa alimentação. No período de 3 anos determinado para o rei, eles se apresentam ao rei. E não se achou naquele lugar, dentro dos jovens que vieram de Jerusalém, e Sadraque, Mesaque, Abidnego e Beltesazar, que eram para eles, mas para a gente é Daniel, Ananias, Misael e Azarias, não se acharam pessoas mais inteligentes, mais cultas, com mais postura, com mais forças e com mais habilidades. E todos eles foram dados toda a sabedoria da terra. E para Daniel ainda, em especial, foi dado o dom de interpretar sonhos. Mágicos ficaram confundidos, magos ficaram confundidos, escribas ficaram confundidos, porque eles não sabiam de onde vinha tal sabedoria. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo que quando eu não abro mão do que eu sou em Cristo Jesus, de quem eu sou em Cristo Jesus, Ele me honra com as melhores coisas dessa terra. Daniel não se esqueceu de quem ele era e não deixou que seus amigos se esquecessem de quem eles eram. Quem sabe você é o Daniel dessa geração que está vendo pessoas esquecendo quem são em Cristo Jesus e está aqui para lembrar o verdadeiro significado delas aqui nessa terra. O que tem para fazer é a obra de Deus e ela tem que ser feita. E se eu não quiser participar, você não quiser participar, Deus vai levantar outras pessoas. Mas a vontade dele é que eu e você nos despertemos e venhamos a fazer a obra dele. Pois a vontade dele para a nossa vida ela é boa, perfeita e agradável.
Em Jeremias 1,5 diz que mesmo antes que te formasse no ventre da tua madre, eu te chamei por profeta e te designei as nações. Nesse livro ele é bastante incisivo, falando dos planos dele para a gente. Ele fala em particular para o profeta Jeremias, mas eu tomo essa palavra para a minha vida e você pode tomar para a sua vida. Daniel, Ananias, Misael e Azariel eram jovens comuns. A diferença deles é que eles tinham uma vida com Deus lá em Jerusalém. Não vamos conseguir mudar o mundo de uma hora para outra, sendo que não temos uma vida com Deus. O sistema do mundo diz rouba. Aí você vai lá e rouba, porque o sistema do mundo diz rouba. O sistema do mundo diz mente, você vai lá e mente, porque o sistema do mundo mente. É mais fácil ir com todo mundo do que andar na contramão. Mas a palavra de Deus nos convida a fazer como Daniel e seus amigos, que voltaram em contramão. E o engraçado aqui é que mais à frente, quando sabemos da história de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que entraram na fornalha e não foram consumidos pelo aquele fogo, eles têm o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Talvez pelo percurso eles não tiveram a força necessária de colocar o nome deles, que era a identidade em Jerusalém. Mas em Daniel, nesses momentos, você não vê Daniel sendo chamado de outro nome, a não ser Daniel, pois ele tinha um posicionamento. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram livrados por Deus dentro da fornalha, e o Senhor se fez presente lá com eles, amém. Mas Deus quer que você seja chamado pelo nome em que Ele te deu no momento em que você nasceu. Pois como diz em Jeremias, mesmo antes que Ele te formasse no ventre da tua mãe, Ele já sabia quem você era. Ele já sabia quem você representava no reino de Deus. Agora, o que nós estamos deixando passar são coisas totalmente percebidas, não são nem despercebidas, porque nós estamos deixando passar o reino de Deus na nossa frente e não estamos fazendo nada. Então eu quero te chamar para essa palavra de despertamento. Não tenha vergonha de quem você é em Cristo Jesus. Não se abstenha da presença de Deus somente porque tem pessoas te olhando, pessoas ao seu redor que não compreendem o que é a presença e o poder, o agir do Espírito Santo. Sinta e façam que elas sintam vontade de sentir também. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Eu pretendo a partir de hoje ser como um Daniel, um jovem diferenciado, porque Deus me colocou nessa terra por profeta. E eu tenho certeza, a convicção no meu coração, eu tenho fé que Ele te chamou também. Se essa mensagem chegou até você, é porque você é um profeta da casa de Deus. Eu não sei o que você está fazendo aí, perdendo tempo em não fazer a obra dele, pois uma hora vai ser feita. Diz na palavra que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele conta comigo, Ele conta contigo. Então, amados, vamos nessa força, pois Cristo é bom demais. Servir ao Senhor é uma honra grandiosa. Então eu te convido, venha comigo nessa luta. Vamos ser o Daniel dessa geração e vamos levar o evangelho para aquelas pessoas lá da Babilônia. Não vamos nos contaminar, não vamos nos embebedar, não vamos nos encher da comida que o mundo oferece. Pois primeiro eles tentam nos dar aquilo que eles comem e depois tentam mudar a nossa identidade. Não devemos aceitar. Somos quem somos porque Cristo disse que somos. Amém e graças a Deus.